Hoje, o tema que eu quero comentar é um tema que tem muita relação com tudo o que o mundo passa nesse momento, um momento de dor, um momento de pandemia, e que muita gente se desespera nesse momento, perde a visão do horizonte e entende que a melhor forma de minimizar o sofrimento é colocando fim à própria vida. Pessoas às vezes deprimidas, pessoas confusas por tudo isso que está acontecendo, e nós tivemos exemplos recentemente na mídia. O ator Flávio Migliaccio foi uma das pessoas que colocou fim à própria vida. Então eu preciso conversar sobre este tema nesse momento, porque é um tema que auxilia a todos nós que passamos por dor, a todos nós que estamos muito preocupados com tudo isso e que às vezes o desespero toma conta. Eu quero começar a falar sobre o suicídio, mostrando, fazendo a gente entender que o suicídio é um resultado do desespero. Mas que desespero é esse? É aquele desespero no sentido clássico da palavra, desespero, desesperança, ou seja, é quando a pessoa perde a esperança, é quando não há mais a visão de que a coisa pode mudar. Então, sem a esperança de um horizonte diferente, não vendo uma possibilidade de algo diferente, a pessoa entende que naquele momento o melhor a ser feito é abreviar ali a sua vida. Muitas vezes essa situação de não ver o horizonte, de não ter uma esperança de que as coisas mudem, aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, ela evolui para a depressão. E com a depressão, lutando contra a depressão, lutando contra a desesperança, às vezes fica muito difícil da pessoa resistir e dela ir adiante. Mas tem algumas coisas que a gente precisa saber. Se a gente quer até ajudar alguém que está passando por esse momento, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Uma pessoa que chega num ponto desse, de querer abreviar a própria vida, para aquela pessoa, naquele momento, além da esperança, está faltando um pouco da visão espiritual do sofrimento. O entender o porquê que a gente passa por tantas provações, o entender o porquê que a gente passa por tanta situação difícil, o entender a questão da eternidade do espírito, das reencarnações, da lei de causa e efeito. O entender, por exemplo, da justiça e da bondade divina, que não nos permite ter situações piores do que aquelas que a gente precisa naquele momento. Então a gente pode não saber o porquê que a gente está passando por determinada situação, mas se a gente crê na justiça divina, a gente tem certeza de que, independente do que seja, aquilo nos faz bem para o espírito. Então, uma pessoa que chega à decisão de abreviar a sua vida, está faltando a visão de que a vida não vai acabar. Então falta a visão espiritual, a consciência espiritual, que ele é eterno e que aquilo não vai mudar, não vai colocar fim ao seu sofrimento. E, aliás, pelo contrário, porque uma vez que a gente passe por provações na nossa vida para a nossa evolução, provações na nossa vida, dificuldades na nossa vida, porque são remédios para a nossa alma, se a gente se recusa a tomar aquele remédio, a gente só está postergando que aquele remédio venha outra vez. Então a gente termina agora, a gente fala, não quero tomar esse remédio agora, ele me faz mal, me causa muito mal-estar, mas isso não quer dizer que a gente não vai tomá-lo depois. Então, quem tem a visão espiritual, quem tem a consciência espiritual, entende que cedo ou tarde aquele remédio vai vir outra vez. Então, muitas vezes é melhor a gente passar logo por aquilo. Quando o remédio é amargo, né, é bom a gente tomar de uma vez. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco todos nós estamos no mundo espiritual. A nossa vida material é muito pequena. Ela é reduzida 80, 100 anos no máximo. É muito pequena. Daqui a pouco acaba. E quando acabar, a gente vai estar liberado daquele remédio que a gente tomou, não vai precisar tomar outra vez. Mas se a gente agora tenta postergar, se a gente evita, se a gente abrevia a nossa vida nesse momento para não tomar aquele remédio amargo, daqui a pouco, na próxima encarnação, ele vem outra vez. E se a gente se recusar outra vez, vai vir outra vez. E ainda crescido de outros remédios, de coisas que nos farão ainda nos sentir pior. Então, falta consciência espiritual. Eu entendo que o desespero às vezes pode ser muito grande e superar aquele conhecimento espiritual que a pessoa porventura tenha. Mas se o desespero é tão grande a ponto de superar
aquela consciência espiritual, é porque a consciência espiritual precisa ser alavancada. A gente precisa instruir, a gente precisa dizer para essa pessoa: olha só, o seu sofrimento não vai acabar com a morte. O seu sofrimento não vai acabar quando você tentar abreviar sua vida. Você vai estar somente postergando o seu sofrimento e ainda adquirindo novas dívidas para você. E esta provação da qual você está querendo fugir nesse momento, ela vai ter que ser vivida outra vez. Ela vai ter que ser repetida. Por quê? Esta agressão do abreviar a própria vida, ela fica impregnada no nosso perispírito e ainda pode, por isso, trazer problemas físicos para o nosso próximo corpo na próxima encarnação. Ramatiz fala muito sobre isso. Ele fala, por exemplo, que uma pessoa que se envenena, que usa o veneno para botar fim na própria vida, ela machuca o seu perispírito, ela impressiona o seu perispírito com aquelas toxinas do veneno, e aí então na próxima encarnação ela vai ser uma pessoa que provavelmente vai ter problemas estomacais, problemas gástricos seríssimos, porque vai ser aquilo que ela causou neste momento vai ser carregado de alguma forma para o seu novo corpo físico. Aquela pessoa, por exemplo, que dá um tiro na cabeça, que bota o fim à vida dando um tiro na cabeça, isso vai impregnar no seu perispírito, vai ficar registrado ali, e na próxima encarnação pode vir uma pessoa com problemas mentais seríssimos, que impossibilite até de pegar o revólver outra vez para dar um outro tiro na cabeça, pelos seus problemas mentais, dependendo de outras pessoas. Então, além do suicídio não resolver o problema espiritual, ou espiritual não resolver o problema pelo qual nós estamos passando nesse momento, ainda agrava a nossa situação, porque na próxima encarnação, além da gente ter que passar por aquilo de novo, porque a gente abdicou do remédio agora, além disso, a gente ainda vai ter outras consequências causadas pelo que a gente fez contra o nosso corpo físico, que ficou impregnado ali no nosso perispírito. Então, a gente... pessoas, por exemplo, Ramatiz dá outros exemplos, pessoas que caem, que se jogam de um prédio alto para morrer, na próxima encarnação, e aquilo vai ficar impregnado no seu perispírito, na próxima encarnação vai ter problemas ósseos, de estrutura do seu corpo físico. Então, quer dizer, aí a gente olha para uma pessoa hoje que tem problemas desse tipo e a gente fala assim, Deus é injusto, mas na verdade, muitas vezes está colhendo aquilo que plantou. Mas o problema não é só esse do que vai vir para a próxima encarnação, não. Vai vir problemas para a próxima encarnação, além daquilo que ela abdicou, ela vai ter que cumprir outra vez, além do que ela abdicou, ela vai adquirir novos problemas para as próximas encarnações, mas não é só isso. Nós temos as consequências espirituais imediatas após o desencarne. Nós fomos programados, quando a gente reencarna, a gente tem uma programação reencarnatória que nos diz para o nosso perispírito, que está registrado ali, quanto tempo a gente vai ficar encarnado, em média. E por isso, no momento do nosso reencarne, nós, espíritos, somos ligados ao nosso corpo físico por uma miríade de laços fluídicos e somos carregados por uma determinada quantidade, vamos dizer assim, de energias vitais no nosso duplo etérico para sobreviver por aquele tempo que foi programado na nossa programação reencarnatória. Então, quando está chegando o momento da nossa morte, a nossa energia vital já está quase terminando e os laços fluídicos que nos ligaram ao corpo físico começam a se desfazer. Quando a pessoa fica doente, por exemplo, por muito tempo, eles já vão se desfazendo, mesmo com a pessoa viva, vão se desfazendo, ela vai se desligando, de forma que quando termina de se desligar, quando ela morre, está totalmente liberada do corpo físico e está em paz, está tranquila, não sente mais nada, não tem mais ligação nenhuma com o corpo físico. Mas quando a gente abrevia a vida, quando a gente se suicida, não dá tempo dos nossos laços fluídicos serem cortados de uma vez. Então, e nem dá tempo de desgastar aquela quantidade de energia vital que está no nosso duplo etérico. Então, a gente desencarna, aquela pessoa que se suicidou desencarna, mas ainda continua com alguns laços com o corpo físico. Só que o corpo físico não tem mais vida, ele vai se decompor. Ele vai ser comido por vermes, ou dependendo da forma como a pessoa se suicidou, vai ser queimado, enfim. E aí, por haver ainda laços fluídicos ligando o espírito até aquele corpo que não tem mais vida, o espírito, aonde ele estiver,
ele sente as impressões do corpo físico. Então, ele sente os bichos comerem o corpo. Ele sente a decomposição do corpo físico. E nada disso é agradável. Então, a pessoa que se suicida querendo botar fim ao seu sofrimento, ela, na verdade, vai estar adquirindo mais sofrimento para si, não apenas para as próximas encarnações, mas também para um momento logo depois da morte. E essa sensação de estar ligado ao corpo físico, ela vai perdurar até o corpo físico se dissolver completamente, até o corpo físico se desintegrar, se decompor. Além disso, como ela exerceu uma ação que impregnou violentamente o seu perispírito com aquilo, o seu perispírito, ao desencarnar, vai estar muito manchado, muito contaminado de toxinas psíquicas densas e que, por isso, vão guiar aquela pessoa no pós-morte, logo depois do desencarne, para planos espirituais compatíveis com aquela densidade. Todos nós já ouvimos falar do umbral, que é aquele lugar onde espíritos que têm um perispírito mais denso, por culpas, por sentimentos ruins, por ter feito coisa errada, é para onde eles naturalmente são encaminhados. Dentro do umbral existe um lugar ainda mais denso e que os espíritas conhecem muito bem, porque existem várias obras espíritas que falam sobre isso, que é o Vale dos Suicidas. Então, quem se suicida é automaticamente guiado pela sua densidade perispiritual, é guiado para o Vale dos Suicidas, e ali o sofrimento é terrível, porque pelas coisas que estão impregnadas no seu perispírito, ele revive aquele momento do desencarne constantemente. Nós temos relatos em muitas literaturas espíritas de pessoas que se suicidaram e que contam a tragédia que é no mundo espiritual. Pessoas, por exemplo, que se jogaram na frente do trem e que o corpo ficou todo retalhado e que lá no mundo espiritual, no Vale dos Suicidas, de tempos em tempos, vem aquela dor lancinante e o corpo se despedaça outra vez. O corpo espiritual, né, o perispírito, se despedaça e depois é juntado outra vez. E se despedaça e é juntado outra vez. Então, a dor daquele momento, ela é repetida constantemente até drenar do perispírito as marcas que a pessoa causou em si própria. E isso pode demorar séculos, às vezes. Chico Xavier dizia que os suicidas demoravam pelo menos 200 anos para recompor o seu perispírito. Você imagina 200 anos você sentindo todos os dias o corpo se despedaçar e voltar a se juntar, despedaçar e voltar a se juntar. Quem se suicidou por veneno, por exemplo, sente constantemente, lá no Vale dos Suicidas, no pós-morte, sente a queimação dentro de si. Imagina 200 anos todos os dias sentindo isso. Quem deu um tiro na cabeça sente, imagina 200 anos sentindo constantemente a bala atravessando e despedaçando, dilacerando a sua cabeça, causando aquela dor terrível. Depois volta tudo, se junta outra vez e despedaça mais uma vez. Então, minha gente, o suicídio não é o fim do sofrimento. Há outras opções, sempre há outras opções, e é por isso que a gente fala, nós temos que exercitar a consciência espiritual, entender que a gente não está aqui a passeio, que todos nós temos as nossas provações, todos nós temos as nossas dificuldades e todos nós somos capazes, sim, de superá-las. Por mais difícil que pareça aquilo que a gente está passando, nós somos capazes, senão não estaria no nosso caminho passar por aquilo. Deus não é sádico de botar uma pedra no nosso caminho que a gente não pode passar, não consegue passar, só para ver a gente sofrer. Nós conseguimos exercitar a nossa confiança, exercitar a nossa consciência espiritual, o entendimento de que aquilo está ali por algum motivo e que nós conseguimos superar. Às vezes falta um pouco de criatividade, às vezes falta um pouco de persistência, às vezes falta um pouco de esperança. Então, o suicídio nunca é o fim do sofrimento. O sofrimento não termina com a morte. Não termina justamente porque, pelos laços que não são destruídos no momento do desencarne, como acontece com uma pessoa que morre de uma forma natural. E aí, a pessoa que morre de uma forma natural não sente mais nada
E, aliás, às vezes até sente um pouquinho, mas não sente assim como quem se suicidou. Então, o suicídio impregna o nosso perispírito de manchas psíquicas densas. E essas manchas psíquicas adensam o nosso perispírito e nos encaminha ao Vale dos Suicidas, onde a gente vai reviver por anos, 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 tudo aquilo que a gente fez para provocar o nosso desencarne. Você que por um acaso está passando por um momento de depressão, você que está passando por um momento que você pensa assim, passa pela sua cabeça, é melhor acabar logo com tudo isso. Não é melhor não. Aguenta, aguenta firme. Procura outras formas de resolver. Se não consegue resolver, suporte aquilo que você está passando. É melhor isso do que depois, quando você desencarnar, ter que passar por tanta coisa ruim causada pelo suicídio e ainda levar para outras encarnações a mesma provação da qual você fugiu agora. Então, querer abreviar agora essa provação não vai fazer com que ela deixe de ser cumprida. Ela vai ser depois e ainda vai ser acrescida de novos problemas que você vai levar para o seu novo corpo físico. Então a gente está falando aqui de suicídio, e quando a gente fala de suicídio, a primeira coisa que vem à mente de todos nós é aquele suicídio clássico, né, da pessoa se jogar na frente do trem, dar um tiro na cabeça, beber veneno. Esse é um tipo de suicídio. Este é um suicídio consciente, é um suicídio voluntário. O que eu quero dizer com suicídio consciente? Suicídio consciente é aquele que a pessoa sabe que com aquilo que ela está fazendo, ela poderá morrer. Isso é quando tem a consciência. E um suicídio voluntário, ela quer realizar aquilo. São duas coisas diferentes, a consciência e a vontade. Então, a pessoa, quando é consciente, ela sabe que ela pode morrer com aquilo que ela está fazendo. E quando ela é voluntária, ela quer fazer aquilo. Então, esse tipo de suicídio que eu falei, de se jogar na frente do trem, pular do alto do prédio, dar um tiro na cabeça, tomar veneno, é um suicídio consciente e voluntário. As duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa sabe que pode morrer se fizer aquilo e ela quer fazer aquilo. Mas existem outros tipos de suicídio. Existem pelo menos 4 tipos de suicídio que eu vou dizer para você aqui do mais grave para o menos grave. O mais grave é aquele que impregna mais o perispírito, é aquele que causa mais problemas no pós-morte e nas próximas encarnações. E o menos grave é aquele que já nem é tão considerado suicídio, e além disso, além de não ser considerado suicídio, ainda traz coisas boas para o espírito, por incrível que pareça. Quer entender? Vamos lá. O primeiro tipo de suicídio é o consciente e voluntário, que é esse, o tiro na cabeça, se jogar do prédio, beber veneno. A pessoa fez com consciência de que aquilo poderia matá-la. E ela fez porque ela quis. Ninguém obrigou ela a fazer. Ela quis. Então, este é o pior tipo. É este que vai causar todos aqueles agravantes, aqueles sintomas, aquelas consequências que eu falei agora há pouco. De estar lá no Vale dos Suicidas, sofrendo, de levar problemas para a próxima encarnação. Este é o pior tipo de suicídio. Existe um outro tipo de suicídio também, o segundo tipo, que é o consciente e involuntário. O que eu quero dizer com isso? Um consciente, porque a pessoa sabe que aquilo pode levá-la à morte, mas involuntário porque ela não quer morrer. Ou seja, ela faz algo que ela sabe que pode matá-la, mas ela não quer morrer. Como, por exemplo, o uso do cigarro. Aliás, que muita gente, aí, até no meio espírita, chama este tipo de suicídio de inconsciente. Mas não, é um suicídio consciente porque a pessoa sabe que o cigarro vai trazer problema para o corpo físico e que ela pode morrer com aquilo. Mas ela não fuma porque ela quer morrer. Então é involuntário, é um suicídio consciente e involuntário. Para dar um exemplo deste tipo de suicídio, André Luiz, aquele espírito que através de Chico Xavier psicografou o livro Nosso Lar e que virou filme depois, ele ficou 8 anos no umbral. Não foi nem no Vale dos Suicidas. Aí já não foi no Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é para os suicídios conscientes e voluntários. O consciente e involuntário vai garantir para aquela pessoa pelo menos algum tempinho no umbral. Então André Luiz ficou 8 anos no umbral. Por quê? Por causa de bebida. Ele bebia, a bebida causou problemas estomacais, problemas gástricos para ele, que levou à morte. Então ele ficou 8 anos no umbral e sendo considerado ali, chamado pelos outros espíritos que estavam ali, xingado de suicida, suicida, e ele não sabia o porquê que estavam chamando ele de suicida.
porque suicídio para ele era dar um tiro na cabeça, e ele não fez isso. Depois ele foi esclarecido que ele foi suicida sim, porque ele usava coisas que faziam mal para o corpo físico dele. Então, neste caso, quem usa o cigarro, por exemplo, ou quem bebe demais e que sabe que aquilo faz mal para o corpo físico, ele é consciente. Pode ser que na época de André Luiz não fosse tão consciente assim, que não tivesse tanta coisa na mídia, tantas informações disponíveis. Mas quem usa cigarro, faz qualquer coisa que sabe que pode prejudicar o corpo físico, mas não quer morrer, faz por prazer, por exemplo, como cigarro, a bebida, enfim, é um suicida, sim, mas é consciente e involuntário. Esse vai passar algum tempinho no umbral, porque de alguma forma o perispírito também vai ser impregnado daquelas toxinas e vai precisar drenar aquilo. Mas não é só esses dois os tipos de suicídio. Eu falei do consciente e voluntário, que é o tiro na cabeça. Eu falei do consciente e involuntário, que é o cigarro, por exemplo. Tem o inconsciente e voluntário. O que seria um suicídio inconsciente e voluntário? É quando a pessoa não tem noção, ela é inconsciente que aquilo pode matar, ela não tem noção de que aquilo pode abreviar a sua vida, mas ela faz porque ela quis. Por isso é voluntário. Isso está muito ligado à irresponsabilidade. Quer um exemplo? Aquela pessoa que pega a moto e sai varada pela avenida, ela não tem a consciência naquele momento de que aquilo pode levá-la à morte, mas ela fez porque ela quis. Então, ela se sofreu um acidente ali, ela acabou sendo suicida. Ela não tinha a consciência, ela achava que ela podia dirigir aquela moto naquela velocidade que não ia acontecer nada. Então, ela é inconsciente, mas é voluntária porque ela quis. Um outro exemplo, que sempre que eu falo de suicídio eu cito, as pessoas mais antigas devem se lembrar daquele episódio, daquele padre que se amarrou um monte de balões e saiu voando por aí. É um ato de extrema irresponsabilidade. Ele morreu, ele caiu no meio do mar. Ele foi um suicida inconsciente e voluntário. Ele foi inconsciente porque ele achava que ia dar tudo certo. Ele não tinha noção de que aquilo podia matá-lo, mas ele foi voluntário porque ele quis fazer aquilo. Então é um suicida inconsciente e voluntário. O contexto de inconsciência e voluntariedade, neste caso, tem muito a ver com irresponsabilidade. Agora, há um quarto tipo ainda de suicídio, mas que já não é nem considerado suicídio. Neste caso, a pessoa não tem culpa. É o suicídio inconsciente e involuntário. Às vezes, esse caso, além de não ser considerado suicídio, ainda é considerado ato de altruísmo. Eu vou explicar. O inconsciente significa ele não tem a noção de que aquilo ali é perigoso e que ele poderá morrer, por exemplo. E é involuntário porque não foi por vontade própria. Foi, por exemplo, cumprindo uma missão, cumprindo uma determinação. Um exemplo clássico disso é o bombeiro. O bombeiro ele tem a missão de salvar vidas. Então o prédio está pegando fogo, ele vai ali entrar. Antes de entrar, ele avalia se dá para ele entrar. Então, pela avaliação dele, ele chega à conclusão: dá para entrar. Ou seja, ele tem a consciência de que aquilo não vai fazer mal, de que aquilo não vai levá-lo à morte. Para começar, né? Se ele entrasse sabendo eu vou morrer, aí seria uma coisa consciente. Então, quando ele entra, é porque ele avaliou, ele achou que dava para entrar. Então, é inconsciente. E é involuntário porque não foi simplesmente porque ele quis entrar. Ele está exercendo uma função, ele está auxiliando alguém. Existem determinações da corporação que, naquele momento, é a função dele, ele tem que cumprir aquilo. E aí, quando ele está lá dentro, cai tudo, ele morre. Então, ele foi inconsciente. Por quê? Porque ele não achava que aquilo iria acontecer. Ele não entrou ali para morrer. Ele não entrou ali falando assim, eu vou entrar e eu sei que eu vou morrer. Não, ele entrou ali achando que não iria morrer. E morreu de uma forma involuntária. Ele não entrou ali para morrer, mas morreu. Não deixa de ser um suicídio porque ele foi com as próprias pernas para lá. Mas neste caso, não é considerado suicídio clássico. E, como eu disse, muitas vezes é considerado até ato de altruísmo. É um ato que se aplaude, a pessoa colocou-se em risco para ajudar outra. E aí é um lado bem diferente de qualquer contexto de suicídio. Então nós temos esses 4 tipos de suicídio: o consciente e voluntário, tiro na cabeça; consciente e involuntário, cigarro;
inconsciente e voluntário, o padre dos balões, e inconsciente e involuntário. O caso típico, o caso clássico é o bombeiro. Eu queria fechar essa nossa conversa dizendo para você que está passando por um desespero muito grande. Muitas coisas acontecem na nossa vida de uma forma inesperada. Está tudo muito bem, tudo tranquilo, e de repente começa a acontecer muita coisa ruim na nossa vida. Já aconteceu isso com você? Talvez você esteja passando por isso, né? Aliás, a própria pandemia que o mundo tem hoje foi uma coisa inesperada. Ninguém esperava que fosse acontecer uma pandemia. Então, na nossa vida, às vezes as coisas estão tranquilas e acontecem coisas ruins sem dar sinal. Acontecem coisas ruins do nada e que a gente depois fica pensando, poxa, como é que aconteceu isso? Estava tudo tão tranquilo. E às vezes são essas coisas ruins que estão nos trazendo desespero, que estão nos trazendo a depressão, a tristeza, coisas que aconteceram sem dar recado, sem dar aviso, inesperadamente. Eu quero lembrar você que, da mesma forma que na nossa vida acontecem coisas ruins inesperadamente, coisas boas também podem acontecer. Então, você que está desesperado, você que está sem a esperança de que alguma coisa possa mudar na sua vida, lembra, se a coisa piorou, se a coisa for ruim de uma forma que você não esperava, por que não pode acontecer também algo bom no momento em que você não espere? O fim do jogo só acontece quando o juiz dá o apito final. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. Você pode não estar vendo solução agora. A coisa para você pode estar muito ruim agora. E pode ter ficado ruim sem você esperar. Mas da mesma forma que a coisa está muito ruim agora e que ficou ruim sem você esperar, a coisa também pode ficar boa de repente sem você esperar. Por que as coisas sem esperar só acontecem se forem ruins? Então não diga para você que não tem chance da coisa mudar. Antes também não tinha chance de uma coisa ruim acontecer assim, você também não esperava. E pode ser que agora, que você não espere, que tenha chance da coisa boa acontecer, pode ser que ela aconteça também. Tudo acontece na medida da nossa necessidade. Quando a gente superar algumas coisas, outras vêm. E assim por diante. Nós somos espíritos, nós estamos em evolução, a gente aprende lições, mas nenhuma dor, nenhum sofrimento é para sempre. A gente só tem que aguardar, sustentar a nossa fé, suportar aquela situação com as forças que a gente tiver. E aí, de repente, milagres acontecem na nossa vida. Acredite nisso que você vai ser muito mais feliz. Que Deus abençoe você, toda a sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande beijo e até lá.